Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de sábado aqui pela tela da TV Difusora. É um imenso prazer começar o final de semana com você. Olha só, a nossa entrevistada de hoje é advogada, professora e líder cívica em desenvolvimento sustentável. É doutora e mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, com estudos complementares na França e na Itália. Graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí e presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB Maranhão, e outras cositas mais que você vai saber no programa de hoje. Nossa entrevistada do Em Alta é Isabela Pirce de Carvalho Monteiro. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Isabela, é um prazer estar aqui com vocês. Fez aniversário nesta última sexta-feira, aliás, ontem, né? Sim. E que está esperando seu primeiro filho. Exatamente, está chegando. Eu digo que eu já tive muitos projetos na vida, né? Lidero muitos projetos e o filho, na verdade, vai ser o maior desafio de todos, né? Um desafio que a gente vai colocar nosso amor, nossa dedicação, mas todos os outros projetos continuam. Bom, você vem aí de uma militância, né, na questão ambiental. Eu gostaria de começar falando a respeito disso, né, que a gente vive um momento extremamente desafiador para o mundo, né, que é como repensar esse planeta, como cuidar desse planeta diante de tantos interesses aí políticos e econômicos que se chocam, né, com esse interesse que é o interesse de preservar o meio ambiente, ou seja, preservar a nós mesmos, né? Mas parece que a humanidade ainda não se deu conta, né, de que preservar o meio ambiente é preservar a nós mesmos, né? Você está nessa frente já há um tempo, né, Isabela? Sim, na verdade eu diria que desde a minha adolescência, por volta dos meus 15 anos, eu comecei a estudar o tema, fiz a minha graduação em Direito e já na faculdade liderei projetos nesse tema, estava sempre fazendo cursos e eventos, chamando pessoas para ministrarem. O meu mestrado e o meu doutorado na Universidade de Coimbra foram nesse tema também. E desde então a minha vida profissional sempre foi voltada para esse tema em diversas searas, né? Seja dentro da academia como professora e pesquisadora, seja como empreendedora, fundei uma empresa de consultoria ambiental, a Virtu Ambiental, seja como líder cívica, por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB e também fundei uma associação cívica voltada para os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a Rede Ágora. A gente tem vários voluntários participando. Então, eu digo que eu tenho trilhado a minha vida profissional em torno desse tema, porque é o tema que é a missão da minha vida, né? E eu sinto isso de forma intuitiva, Cristiane, desde que eu sou criança, né? Às vezes já me pediram para eu pensar no momento específico em que eu comecei a pensar sobre meio ambiente, desenvolvimento, e eu sempre gosto de contar uma cena, né? Queria aqui compartilhar contigo essa cena. Quando eu era criança, eu vi pessoas todo dia atravessando uma avenida próximo onde eu morava para comerem um lixo que ficava do outro lado da avenida, né? Então era uma avenida que separava dois destinos de vida, um destino de vida mais confortável e do outro lado um destino de vida muito pobre. E aquilo me indignou. Eu era apenas uma criança, não tinha esses conceitos que eu tenho hoje na mente, mas eu já tinha um sentimento. E aí eu fico pensando, né? A partir dali eu comecei a pensar que por que uma única avenida está separando dois destinos de vida? Não era para ser, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a perguntar para os adultos na época, né? Por que era daquela forma? Como é que a gente faz para desenvolver um estado? Apesar de eu não ter esses conceitos, eu perguntava coisas nesse sentido. E por isso que eu cheguei no tema do desenvolvimento sustentável, que é a ideia que nós precisamos desenvolver, sim, desenvolver o nosso estado, a nossa cidade. A gente precisa de prosperidade econômica com inclusão social, né? Desenvolvimento, na minha tese de doutorado eu friso muito isso, significa prosperidade econômica com inclusão social, mas ao mesmo tempo esse desenvolvimento tem que conseguir chegar nas futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos. A gente tem que deixar um planeta para eles. Então, por isso a palavra sustentável, para que chegue até as futuras gerações. De lá para cá mudou muita coisa, né? A gente tem mais leis, a gente tem um aparato legal, um marco legal aí para o meio ambiente, mas a cena de crianças atravessando a rua, né, para comer do lixo, ela ainda acontece muito nas ruas do Brasil, né, Isabela? Isso é muito triste, né? Fazia já algum tempo, inclusive, que eu não via cenas tão fortes como a gente tem visto nos últimos meses. Eu me lembro até quando eu estava fazendo o meu doutorado em Coimbra, já faz uns 10 anos, aí faz algum tempo, a gente não estava vendo tanto essas cenas no Brasil. E eu me lembro que eu conversava com meus amigos de outros países e dizia, não, quem
quem sabe o Brasil entra no grupo dos países desenvolvidos em breve, né? Então a gente tinha aquele sentimento de que as coisas vão dar certo. E aí agora, infelizmente, a gente vê as pessoas voltando a comer lixo. Então, né, a gente viu essas cenas das pessoas pegando no lixo. E é algo de cortar o coração. E eu digo que mais até do que uma questão de sentimento, é uma questão de dignidade, sabe? De justiça. Não é possível a gente ter, por exemplo, um país que a gente quer que seja desenvolvido com pessoas numa situação de miséria, com pessoas que não têm o que comer. Até para nós, inclusive, termos prosperidade econômica, a gente precisa que as pessoas tenham trabalho, tenham renda, tenham dignidade, tenham educação, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. O Brasil vai ser para sempre um país que a gente chama em desenvolvimento, né, que não consegue chegar no patamar desenvolvido, se a gente continuar com esse fosso de desigualdade que ainda existe hoje, com essas avenidas que separam dois destinos de vida, né? Se você nasce do lado de lá, é praticamente certo que você não vai ter oportunidades como que nasce do lado de cá. Então a gente precisa pensar em como é que todas as pessoas vão ter uma vida digna, né, uma vida minimamente digna, com aquelas condições básicas e ao mesmo tempo oportunidades. A gente precisa ter igualdade de oportunidades, porque com igualdade de oportunidades ali as pessoas aí sim vão prosperar, vão buscar através do seu talento, do seu esforço, prosperar na vida. E a gente teve uma decaída nos últimos anos desse pensamento brasileiro de preservação, né? E isso afeta inclusive os marcos legais, alguns mudaram, né? Por exemplo, garimpagem em terras indígenas, né? A questão da Amazônia, que a gente vê mais fragilizada também do ponto de vista legal. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o Brasil era considerado um líder nessa pauta ambiental, na área ambiental, inclusive nas discussões internacionais, por exemplo, nas discussões sobre o clima, e isso nos dava uma grande vantagem. A gente tinha vantagens de negociação, até porque nós desempenhávamos esse papel de liderança. Nos últimos anos, com essas notícias que têm saído acerca do Brasil, de desmatamento recorde na Amazônia, garimpo em terras indígenas, inclusive empresas de outros países têm fechado as portas para os nossos produtos. Então veja que até economicamente isso é muito ruim, fora toda a problemática social e ambiental, né? Então vejam, a Amazônia, ela é um patrimônio nosso. E quando eu digo que ela é um patrimônio nosso, é no sentido de que nós devemos saber utilizar a Amazônia de forma racional, inteligente, para que ela renda frutos hoje, porém sem ser desmatada, sem ser destruída. A gente pode ter geração de riqueza dentro da Amazônia através da pesquisa de fármacos, né, de medicamentos, através de cosméticos, como já existe, utilizando o conhecimento tradicional, inclusive, e pagando, né, a essas comunidades tradicionais que fornecem esse conhecimento tradicional. A gente pode ter uma série de atividades econômicas na Amazônia que tragam riqueza para a região. É muito importante a gente frisar isso, que a região precisa gerar renda, precisa ter trabalho para as pessoas que moram ali, porém que seja um trabalho que não precise desmatar. Por quê? Porque se a gente desmatar, nós estamos acabando com o nosso patrimônio, a gente vai estar acabando com o patrimônio de biodiversidade que a gente tem, a gente vai estar influenciando negativamente o clima, né? Tanto na perspectiva global, a mudança climática, como também regionalmente no Brasil. A gente vai ter a questão dos rios voadores, toda a questão mesmo da incidência de chuvas, que depende da Amazônia preservada. Então a gente precisa retomar a liderança nessa pauta ambiental, tanto internacionalmente, para o Brasil voltar a ser visto com bons olhos. Isso nos dá muitas vantagens, inclusive comerciais, como também internamente, para que a gente tenha uma posição mais estratégica, que a gente tenha planos de desenvolvimento do Brasil que consiga proteger o nosso patrimônio para presente e para as futuras gerações de uma forma inteligente, que a gente gere riqueza hoje, que essa riqueza consiga perdurar no tempo. Ela só vai perdurar no tempo se a gente souber preservar a Amazônia. A floresta tem que valer dinheiro de pé ao invés de derrubado. Eu sempre gosto de dizer isso. Ou seja, ela tem muito maior valor de pé. Exatamente. A gente tem que encontrar formas da floresta valer
de pé. Agora, ela precisa valer. A gente precisa, por exemplo, ter leis, a gente precisa ter mercados que valorizem a floresta de pé, né? A gente precisa, por exemplo, tem uma lei recente, de muitos anos até que essa lei está sendo, o projeto de lei estava sendo discutido, e agora no ano passado, de 2021, ela foi promulgada. A lei do pagamento por serviços ambientais, mas ainda é pouco implementada. Mas quando a gente pensa na ideia de pagamento por serviços ambientais, o que é? É fazer uma área verde preservada valer dinheiro de pé ao invés de derrubada. A gente não teve dessa vez, né, o mesmo assento na Conferência do Clima como a gente teve em outros anos, em outras realizações, né? Mas a gente vê ali interesses diversos, né? A pauta ela é uma pauta comum, mas a gente vê interesses ali diversos dos países e diferentes, né, para cada país e com realidades completamente diferentes. Como é que você avalia a participação do Brasil na Conferência do Clima? Pois então, na última cúpula do clima que nós tivemos no final do ano passado, a participação do Brasil foi ruim. Eu avalio como ruim. Por quê? Porque a gente chegou de uma forma tímida, até por conta das notícias ruins acerca do desmatamento na Amazônia, nós chegamos de uma forma tímida. Nós até levamos a delegação brasileira, tinham muitos técnicos na delegação brasileira, e esses técnicos fizeram até um bom trabalho, fizeram um esforço de levar boas propostas e conseguiram levar boas propostas. Porque a gente tem uma inteligência, né? A gente tem uma inteligência formada no Brasil, exato. Né? Mas as notícias, digamos, políticas se sobrepunham a esse esforço técnico, né? Então acaba que as boas propostas técnicas que foram levadas ficaram camufladas, ficaram invisibilizadas diante das notícias políticas muito negativas acerca do Brasil, como o aumento do desmatamento na Amazônia, que foi recorde no ano passado. E, portanto, a gente perdeu poder de barganha, a gente não participou dos momentos mais decisivos das negociações, por exemplo, em momentos que são simbolicamente muito importantes. Quando todos os líderes mundiais estavam, antes da cúpula do clima, no encontro, na verdade, um poucos dias antes, jogando uma moedinha na Fontana de Trevi, o nosso presidente brasileiro não estava lá porque, enfim, não consegue ter essa relação com os outros líderes mundiais. E nem comunga de determinadas ideias, até ideias que são ideias dos nossos técnicos também. Exatamente. Então, acaba que os nossos técnicos até se esforçaram muito para levar boas propostas e o Brasil levou boas propostas, porém, todas essas boas propostas ficaram camufladas, ficaram invisibilizadas por conta das notícias ruins que vêm do Brasil. Agora, Isabela, a gente tem uma situação extremamente delicada no Brasil, a gente fala de floresta em pé. E dentro dessa floresta a gente tem pessoas, a gente tem povos, comunidades tradicionais, que é a grande riqueza do Brasil, né? A gente tem índios, quilombolas, ribeirinhos, né? Todas essas populações que vivem e que dependem dessa floresta em pé e que defendem a floresta como território, não apenas como terra, como propriedade, né? Para eles a noção de terra, território é bem diferente do que é para nós, né? E isso precisa ser respeitado, isso precisa ser entendido, né, pela comunidade brasileira. E quando eu falo comunidade brasileira, não só por nós, cidadãos, mas também pela nossa classe política, né, pelos técnicos também, né, que convivem, né, e que precisam entender esse modo de vida dessas comunidades. O Maranhão é recorde em conflitos de terra, né? Infelizmente. E de morte de quilombolas. Só em 2021 foram 9 quilombolas, o maior número do Brasil. Né? E também pessoas de comunidades indígenas, né? De povos indígenas. E povos indígenas, o que é uma tristeza. Dá pra gente ver um cenário mais otimista quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais e quando a gente fala dessa floresta em pé? Quando você olha para 2022, que aponta um novo cenário, porque eu quero conversar contigo sobre política partidária no próximo bloco, né? Mas assim, dá pra gente ver um cenário mais otimista nascendo aí a partir dessas ideias que vêm da própria sociedade? Sim. Cristiane, eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa otimista de natureza, apesar de eu sempre às vezes estar mostrando um problema, mas eu sempre trago a solução, né? Eu gosto de ser aquela pessoa que traz o problema e já aponta o caminho da solução. Então eu sei que a gente tem um problema hoje, temos tido retrocesso sim, como você bem falou, principalmente eu acho que muitos dos nossos retrocessos não foram nem legais, a gente até teve retrocessos legais, mas o principal retrocesso foi no discurso político, porque aí quando o discurso político
traz uma mensagem de não é necessário preservar, por exemplo, não é necessário respeitar, então aquilo acaba provocando atos ilegais. A ideia tem força, a palavra tem força. A palavra tem força, né? Então, por exemplo, a legislação ambiental brasileira continua sendo uma das mais protetivas do mundo, né? Outros países não têm a legislação ambiental que nós temos, não obrigam os proprietários rurais a preservarem reserva legal, né? Às vezes 80% da sua terra tem que ser preservada. Outros países não têm isso. E no Brasil a gente tem. Porém, não adianta a lei estar ali dizendo que tem que ser preservado e a palavra política dizer o contrário, e aí as pessoas acabam cometendo atos ilegais ou acabam não valorizando, não fazendo a floresta valer dinheiro de pé, ou acabam não valorizando comunidades tradicionais, por exemplo, conseguindo associar essas comunidades tradicionais em atividades econômicas para que elas também sejam incluídas. Então, sobre as comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas, povos indígenas, no momento a situação é de retrocesso, né? Principalmente por conta do discurso político, eu acho. Não vejo grandes retrocessos na lei, eu vejo principalmente na prática por conta do discurso político. Porém, no longo prazo, eu sou otimista. No longo prazo, eu sou otimista. Também, Isabela. No longo prazo, eu sou otimista, por quê? Porque eu vejo que, inclusive, esse tema já está em pauta. Há alguns anos atrás, as pessoas nem falavam sobre isso. E agora as pessoas falam, agora as pessoas estão atentas, agora isso é denunciado. Por exemplo, quando a gente tem invasões em comunidades indígenas e morte de pessoas dessas comunidades, isso já está sendo muito denunciado, né? Antes acontecia e ninguém nem sabia que estava acontecendo. Então a sociedade civil está atenta, o jornalismo está mais atento a isso. Então, no longo prazo, eu sou otimista. Sou otimista também porque a gente tem a perspectiva na regulação, né, na legislação brasileira, de valorizar os serviços ecossistêmicos, que é a que eu falei antes, pagamento por serviços ambientais, né, de fazer a floresta valer dinheiro de pé. Então, uma das formas de fazer a floresta valer dinheiro de pé é se associando às comunidades tradicionais para, enfim, numa forma de parceria, ter o conhecimento tradicional delas acerca de medicamentos, remédios, fármacos, pagar a essas comunidades, claro, porque se o conhecimento delas, elas têm que ter uma compensação por esse conhecimento, e com isso conseguisse fazer um uso econômico daquela área sem derrubar. E aí vai se pagando aquelas comunidades pelo conhecimento tradicional que elas oferecem. Então, no longo prazo, eu também vejo formas dessas comunidades serem economicamente incluídas na nossa economia verde, digamos assim. E a gente tem, pode destacar aí o trabalho, né, das quebradeiras de coco, né, o trabalho dos ribeirinhos dentro da Amazônia, das raizeiras, né, que a gente tem experiências, né, dessas comunidades e que são experiências, né, de sucesso, né, que garantem a preservação da floresta e essa economia mais justa e verde, né? E vejam, essas comunidades, no momento, por exemplo, que elas preservam uma área que, pela lei, poderia até ser desmatada, né, eles preservam além do que a lei determina, do que a lei exige, elas já se candidatam a serem comunidades que recebem o pagamento por serviços ambientais que eu mencionei. Então, a gente precisa fazer com que essas comunidades elaborem projetos, tenham uma assessoria para apresentar esses projetos e conseguirem essa verba, porque estão ali prestando um serviço, por isso que o nome é serviços ambientais. Estão prestando um serviço para todos nós, toda a sociedade, toda a humanidade, na hora que preservam algo além do que a lei determina, né? E algo que é necessário para o equilíbrio ecológico do planeta. E você falou algo perfeito logo no início da sua fala. Eu vou voltar alguns minutos atrás. Você disse, o nosso planeta, é a nossa sobrevivência, né? Você falou algo nesse sentido. Eu sempre digo nas minhas palestras, né? Nós precisamos, não é salvar o planeta, é salvar a nós mesmos. Exatamente. Por quê? Porque nós vivemos aqui a nossa casa, nós somos parte desse planeta, nós somos elementos do planeta, células desse planeta, digamos assim. Então, quando a gente fala de salvar o planeta, muitas pessoas às vezes acham que o planeta é uma entidade externa, é o planeta e nós aqui do outro lado. Não é tarefa nossa, né? Ou que a tarefa é grande demais. Ou que a tarefa é grande demais. Não, nós somos partes desse planeta, né? Somos elementos desse planeta. E se a gente não tem um planeta para morar, condições
questões ecológicas, nós não estaríamos aqui. Tem até um filme recente do Netflix que faz uma metáfora, que o nome do filme é Não Olhe Para Cima. É uma metáfora, né? As pessoas, tá um meteoro caindo na Terra e as pessoas não querem ver que o meteoro está caindo. É muito semelhante à crise ecológica que a gente vive. A gente precisa olhar que o meteoro está caindo e, sem se desesperar, sem entrar em pânico, solucionar o problema. Acho que ele já está quase aqui na nossa cabeça. E a gente precisa solucionar. Isabela, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já e continua com esse bate-papo muito bacana, falando sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e também sobre política aqui com Isabela Pirce Carvalho Monteiro, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. Até já. Olá, voltamos com o Em Alta. A nossa entrevistada de hoje é Isabela Pirce, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB Maranhão. Isabela, a gente falava aí sobre as comunidades tradicionais, né, sobre os projetos que as comunidades podem contribuir, podem realizar para garantir essa floresta de pé e uma economia mais justa, né? Sim. E uma imagem do Brasil melhor lá fora também, né? Você está à frente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. O que chega tanto para você? Qual que é o principal desafio? Sim, excelente a tua pergunta, né? Tem chegado na OAB várias denúncias de pessoas que, justamente olhando a nossa atuação, o que a gente coloca nas redes sociais, tem nos procurado para denunciar casos de degradação ambiental ilegal, por exemplo, uma certa área de reserva está sendo desmatada, casos de lixões a céu aberto que estão provocando problemas em toda a vizinhança. Então tem chegado essas denúncias até a gente. Através da Rede Ágora, né, não da OAB, mas da Rede Ágora, inclusive, a gente já protocolou uma ação civil pública relacionada a um caso de lixão na cidade de Passo do Lumiar, que está provocando danos à saúde de toda uma vizinhança, né? Em breve a gente vai ter um desenrolamento dessa ação civil pública. Mas além disso, fora esses casos específicos que chegam, a gente sente muito também a necessidade de conscientização geral, de falar para as pessoas o que é desenvolvimento sustentável. Porque quando eu falo desenvolvimento sustentável, muitas pessoas acham que é uma pauta estritamente ambiental, que é uma pauta só, digamos, daquela imagem ecologista, né, que abraça a árvore. Até existe, né, os ecologistas que abraçam árvore e que é necessário simbolicamente isso. Porém, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou falando do tipo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso Maranhão. Isso inclui economia. Isso inclui economia, né? Isso inclui políticas públicas, isso inclui prosperidade econômica, como a gente estava falando antes, a gente desenvolver um ambiente de negócios, mas negócios que vão trazer indústria, mas uma indústria que atenda aos padrões ambientais, que vão fomentar o comércio, vão fomentar empreendedores, vão fazer inclusão social, gerar trabalho e renda. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, inclusive os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mostra que é um tema muito amplo. É um tema que vai do combate à pobreza, que é o objetivo 1, não é? A temas econômicos, como trabalho digno e crescimento econômico, né? Através do trabalho digno, não qualquer tipo de trabalho, o trabalho digno. E passa por temas estritamente mais ambientais, como a questão da proteção dos mares, dos oceanos, da vida terrestre, e chega até no objetivo 17, que são parcerias. Como é que a gente vai fazer uma governança, né? Uma rede de atores públicos, privados, sociedade civil, todo mundo dialogando e caminhando com vistas a um objetivo comum. Qual é esse objetivo comum? A gente fazer um desenvolvimento que concilie, né, as necessidades de hoje, a gente precisa de hoje de trabalho, renda, mas ao mesmo tempo que esse desenvolvimento chegue até as futuras gerações, como eu falei antes para você. E para chegar até as futuras gerações, não pode ser a política da terra arrasada, não pode ser o desenvolvimento da terra arrasada. Tem que preservar o nosso patrimônio e saber fazer um uso inteligente dele. Agora, em que momento, em que ambiência, né, nasce aí a Rede Ágora? Como é que ela se apresenta e como é que ela funciona hoje? Quem participa dela? Bom, a Rede Ágora, então, é uma associação cívica que eu fundei. Já há muitos anos eu desenvolvo projetos educacionais, por exemplo, na universidade eu sou professora e pesquisadora, já desenvolvi centro de pesquisa, já fundei revista científica, então sempre fiz muitos eventos acadêmicos, sempre estive incentivando a divulgação do tema do desenvolvimento sustentável. Mas eu senti a necessidade de fundar uma associação cívica para que a gente tivesse mais liberdade.
inclusive para fazer ações que não fossem estritamente acadêmicas. A gente até faz ações acadêmicas, mas ações mais cívicas mesmo, como um dia de recolher lixo na praia, né? Essas ações a gente também faz junto com a OAB, através da comissão da OAB, e eu digo que a gente, com as nossas mãos, não vai recolher todo o lixo na praia, mas o que a gente está fazendo ali é uma campanha educativa, porque as pessoas estão vendo a gente recolhendo e a pessoa que está vendo aquilo já vai perceber que ela não pode ficar jogando lixo na praia porque é muito feio, né? Então é algo educativo, e a gente faz então diversas ações educativas através da Rede Ágora para conscientizar as pessoas acerca de o que é desenvolvimento sustentável. A gente debate livros, a gente inclusive já fez vários eventos para debater livros, inclusive livros que às vezes as pessoas não conseguem ver a relação com o desenvolvimento sustentável, mas existe. A gente já debateu o livro Como Morrem as Democracias, já debatemos a biografia, né? Já debatemos o livro da biografia do Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, já debatemos diversas obras que, quando a gente vai a fundo, a gente vê que tem relação direta, né, com o tema do desenvolvimento sustentável. E estamos sempre fazendo eventos. E aí, quem participa da Rede Ágora? Qualquer pessoa interessada. Ela é aberta para qualquer pessoa interessada, voluntários, pessoas que querem participar de forma voluntária. Muitos dos meus alunos, ex-alunos, estão lá, acabam participando, mas não só. A gente tem, inclusive, muitas pessoas já profissionais em várias searas, seara empresarial, que contribuem também, participam, trazem ideias, participando. Por que a gente não faz um evento assim, um evento sobre esse tema? E a Rede Ágora também, por exemplo, debate muito, assim, incentiva muito o tema do empreendedorismo, porque isso é trabalho e renda, né? E como eu falei, desenvolvimento significa prosperidade econômica com inclusão social. Então a gente precisa pensar num tipo de empreendedorismo, né? De um tipo de desenvolvimento econômico que as pessoas sejam incluídas. A gente precisa incluir as pessoas. E aí, no ano pior da pandemia, aquele que a gente teve um lockdown total, ou no ano de 2020, nós fizemos, por exemplo, um trabalho com microempreendedores, aqueles microempreendedores que vendiam o seu salgado na rua e ficaram sem renda, antes até de começar o auxílio. A gente fez um trabalho com eles para que eles pudessem continuar vendendo online, fizemos um Instagram para cada um deles, fizemos o link para venda direta e com isso a gente conseguiu ajudar bastante gente. Então, a Rede Ágora é uma associação cívica voltada para esses vários objetivos que estão dentro do desenvolvimento sustentável. A gente tem um grande desafio na Ilha de São Luís, que são as nossas águas, né? E aí eu falo dos rios e das nossas praias. Praias belíssimas, mas impróprias para o banho, né? Sim. E quando a gente fala de poluição, a gente não está falando só da água, da areia também, né? A gente conversa aí com os biólogos, né? Com os técnicos, eles sempre fazem esse alerta. Olha, o problema não é só cair na água, né? O problema também é pisar na areia, né? Exato. Mas a gente sabe que o mar acaba sendo o ponto final, acaba sendo a grande descarga, né, de tudo, né, um grande depósito de tudo, porque essa poluição ela já vem lá de cima, né, atropelando todos os nossos rios, atravessando, chegando ao mar. Você tem esperança de que um dia isso mude? Como eu falei no bloco passado, eu sou um otimista com o pé no chão. Então eu reconheço o problema, eu jamais nego um problema, então a gente tem que olhar para os problemas e não negar os problemas, saber enfrentá-los, mas pensar sempre na solução. Como é que eu resolvo esse problema? Então quando eu olho para o saneamento básico hoje no Maranhão, eu digo que ele é um dos nossos principais problemas. Inclusive, eu diria que o nosso maior problema ambiental hoje no Maranhão se chama saneamento básico, né? É esgoto. Esgoto não tratado que chega aos nossos corpos hídricos e, por fim, chega ao mar, como você bem falou, e provoca doenças nas pessoas. Ou seja, sobrecarrega a rede pública de saúde também, sobrecarrega a rede pública de saúde. Então, nós temos, eu diria que o nosso maior problema ambiental hoje é ainda a falta de acesso ao saneamento básico, principalmente a coleta e tratamento do esgoto. Mas eu sou otimista de que as coisas vão melhorar. Eu sou otimista porque, acerca inclusive da sua pergunta passada sobre as comunidades tradicionais, né? Antes isso não era
tema tão divulgado. Hoje as pessoas já falam muito mais de saneamento básico. A gente tem o novo marco legal do saneamento básico que promete trazer mais investimentos para o setor, então vai colocar mais dinheiro no setor para a gente ter uma maior distribuição da coleta e do tratamento do esgoto. Há pessoas que não gostam do novo marco legal do saneamento básico, mas eu acredito que, se for bem executado, né, depende de como ele vai ser executado, mas se for bem executado, pode sim trazer muito investimento para o setor e ajudar a universalizar, né, pode ser a forma de a gente universalizar o saneamento básico no Brasil. E hoje a gente tem no Maranhão, não só no Maranhão, mas em vários estados do Brasil, uma grande parte da população sem acesso à coleta e tratamento do esgoto. Então a gente precisa de investimento, e é investimento caro, não é barato. Então por isso é que eu acho que o novo marco legal do saneamento básico pode sim, se ele for bem trabalhado, trazer mais investimentos para o setor. Mas não basta, né? Não basta, lei nenhuma basta. A gente precisa que as pessoas, para essa lei inclusive ser bem executada, as pessoas precisam entender o problema. E como você falou muito bem, não adianta só ficar reclamando da praia que está poluída e não enxergar que o problema vem lá de cima, vem de toda a falta de saneamento, e que faz com que as pessoas acabem lançando os seus dejetos, né, no corpo hídrico, pela falta mesmo de estrutura. Então, a gente tem que entender isso e colocar isso como prioridade na nossa gestão pública. O poder público, inclusive, precisa ter, digamos, o apoio da população para que isso seja pauta prioritária, né? Às vezes eu vejo muito no discurso político sendo prometido algo ou alguns pontos que não deveriam ser a prioridade. A prioridade, saneamento básico, deveria ser saneamento básico, mas às vezes os políticos não falam muito sobre isso porque não rende tanto voto. Então, se as pessoas começarem a entender que o saneamento básico, né, vai possibilitar menos internações hospitalares... É básico mesmo. É básico mesmo, vai possibilitar chegar na praia e ter uma praia limpa para tomar banho, vai possibilitar ter inclusive um setor de turismo mais pujante, porque a gente vai ter as praias agora para os turistas também, isso gera economia na cidade, fomenta economia na cidade. Então, as pessoas vão passar a apoiar mais essa pauta como pauta política mesmo. Isabela, a gente ainda tem um tempinho aí, 4 minutos, é isso, Brielle? 4 minutos, então dá para eu fazer a perguntinha que eu ia deixar para o próximo bloco, mas eu quero deixar a política mesmo para o próximo bloco. Você falando aí do nosso marco legal do saneamento básico, né? E aí me veio à cabeça a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Da primeira reportagem que eu fiz dessa política, super feliz, porque a gente tinha uma política finalmente de resíduos sólidos, onde a gente não ia mais ver aqueles lixões, né, espalhados pelo Brasil, por nossas cidades, né? Mas isso tem sido muito difícil na prática de se implementar. Né? A gente ainda tem municípios que ainda tem os lixões, que ainda não tem os aterros sanitários, né? Que ainda não há uma cadeia de cooperativas, ainda não há o lixo reciclado. E a gente está falando de anos, né, para essa política, né, ser implementada. Né? Olha, essa mesma frustração que você tem, eu também tenho. Eu estava voltando ao Brasil, né, terminando meus estudos no ano de 2010, quando teve a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu cheguei aqui e todos os eventos acadêmicos que eu participava era sobre esse tema. Era só isso. Então eu estudei muito esse tema, inclusive para participar de muitos eventos. Se não me engano, os prefeitos tinham até 2014 para apresentarem, né, a sua política municipal. Exatamente. Né? E para fecharem os lixões. E aí esse prazo foi sendo constantemente adiado. Né? Então hoje, a gente ainda tem, por exemplo, no Maranhão, mais lixões do que o número de municípios. O número de lixões é superior ao número de municípios. A gente tem mais de 217 lixões no estado do Maranhão, mais de um lixão por município, né? Então, realmente é frustrante. O que é que eu acho que está faltando? Está faltando mais
arranjo, né, arranjo gerencial entre os municípios, porque é caro investir em resíduo sólido. A saída pode ser os consórcios, alguns deram certo, os consórcios, né? Exatamente. Então, acho que os municípios poderiam fazer mais o modelo de consórcio para ter o aterro sanitário consorciado ali entre vários municípios. A gente precisa também de ter mais transparência na gestão de resíduos. Muitos municípios ainda não têm transparência nisso, a gente não sabe como é que está sendo feita, para onde vai o dinheiro acerca da gestão de resíduos, e acaba que a gestão de resíduos se limita a coletar o resíduo e jogar em algum local. E não tem todo aquele trabalho de tentar enviar para reciclagem, de apoiar as cooperativas de catadores que precisam ser apoiadas, né? Então, a gente precisa ter mais transparência nisso também, e as prefeituras precisam estar mais atentas para ganharem recursos do governo federal, porque às vezes o que falta é enviarem um projeto. Às vezes, eu inclusive, por exemplo, já apresentei para muita gente aqui, há alguns anos atrás, projetos que seriam financiados pela comunidade europeia, pela União Europeia, e alguns gestores municipais não se interessaram na época, isso há alguns anos atrás. Não se interessaram porque tinha que escrever o projeto, porque era trabalhoso, porque era burocrático, sabe? E aí, às vezes o que falta mesmo é um pouco mais de gestão, sabe? De gestão, e colocar isso como prioridade, né? A mesma coisa que eu falei também sobre água e esgoto. Sim. Colocar isso como prioridade. Bom, Isabela, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre política, porque essa moça aqui também está colocando o pezinho lá, viu? Voltamos com Em Alta desse sábado. Nossa entrevistada, você já sabe, é Isabela Pirce, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. Só uma das tarefas dessa moça aqui, que em breve vai ser mamãe de primeira viagem, né? Exatamente. Bom, vamos colocar uma frase aqui que eu peguei assim para a gente começar essa provocação, porque você agora, né, foi selecionada aí para participar de um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso depois que a gente fizesse essa análise aqui, né? Essa frase é do nosso querido Nelson Mandela, né? Democracia com fome, sem educação, sem moradia e sem saúde para a maioria é uma concha vazia, né? Exatamente. Que bom que você trouxe uma frase do Nelson Mandela. Há poucos dias atrás faleceu Desmond Tutu, né, o arcebispo, que junto com Nelson Mandela liderou a luta contra o apartheid na África do Sul. Eu tive a grande felicidade de viajar para a África do Sul, fui desses pontos históricos, sempre fui uma grande admiradora dessa luta anti-apartheid. E tanto o Nelson Mandela quanto o Tutu, eles têm essa visão que eu coaduno muito de democracia, né? Que você precisa ter os aspectos formais de democracia, mas também não adianta ter só o aspecto formal. Você precisa que ela exista de fato na cidadania das pessoas, no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam sentir a democracia em casa. Em casa. Né? E as pessoas, quem tem fome, quem está desesperado por comer, não tem como viver essa democracia, né? Então, uma pessoa que eu admiro muito, um estudioso, vencedor do Prêmio Nobel de Economia chamado Amartya Sen, economista, ele diz que liberdade, ele tem uma tese chamada desenvolvimento como liberdade. E desenvolvimento como liberdade não é apenas a pessoa ser livre para votar, por exemplo, é um dos tipos de liberdade, mas é a pessoa ser livre para não morrer de fome, a pessoa ser livre para saber ler, porque quem morre de fome não é livre, quem não sabe ler não é livre, né? Então, existem várias facetas da liberdade, e isso inclui tanto as liberdades civis e políticas, como também liberdades de caráter social, digamos, que garantem aquela vida com um mínimo de dignidade. Bom, vamos ver outra frase. O meu ideal político é a democracia para que todo homem seja respeitado como indivíduo e ninguém venerado. Ou seja, na opinião de Albert Einstein, a democracia não é para ter estrelas, né? Sim, exato. Mas é para ter o indivíduo e é para ter respeito a essa individualidade, né? E a coletividade também, né? Exatamente. Nossa, vocês só estão trazendo frases com as quais eu coaduno muito. Veja, a gente tem no Brasil, talvez até por questões históricas ainda, uma esperança de uma figura salvadora, né? Talvez isso venha até do movimento sebastianista lá na nossa época de colônia. Porém, a gente tem que se conscientizar
que salvadores somos todos nós, de forma coletiva. Enquanto todos nós não nos colocarmos no papel de salvadores do nosso país, no sentido de como é que eu ajo no meu dia a dia, é claro, a gente vai cobrar os nossos líderes políticos, sim, mas não vai ser um único líder político que vai resolver todo o problema do Brasil, todos os problemas do Brasil. Nós precisamos estar constantemente sendo salvadores do nosso país, né? E é por isso, inclusive, que desde adolescente, como eu falei, eu estudo o tema do desenvolvimento sustentável, porque eu percebi que não adianta a gente simplesmente apertar o dedo numa tecla e votar em alguém se nós não estamos realmente envolvidos e fazendo diariamente algo para o nosso país, contribuindo para o nosso país. Tem mais um artigo da nossa Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, que é exatamente isso que a gente falava, né? E preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o artigo 225 da nossa Constituição, que, aliás, todo mundo devia saber de cor, né? E que deveria estar lá no banco das nossas escolas, né, sendo estudado também. Né? Nas minhas aulas de Direito Ambiental que eu dou na universidade, é um artigo que a gente bate na tecla, é esse, e aí cada palavrinha dessa, ela tem um conteúdo imenso por trás de cada palavra. Por exemplo, presentes e futuras gerações remonta ao conceito original de desenvolvimento sustentável, que veio lá com o relatório Brundtland, em 1987, que diz que desenvolvimento sustentável é a gente atender às necessidades da presente geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Então, eu penso no hoje e eu penso no amanhã. E essa ideia, ela na verdade, ela já existe nas sociedades humanas há muito tempo. Tem um provérbio africano que diz: nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós a tomamos emprestada dos nossos filhos, né? Então a terra é sempre, entre aspas, propriedade de alguém que ainda não nasceu. Que ainda vai chegar. Que ainda vai chegar. E quando chegar essa pessoa, vai ser da geração seguinte, né? Então você me mencionou aí que eu vou ser mamãe, então a gente sempre tem que pensar como é que as nossas ações hoje vão beneficiar o presente, porque as pessoas têm fome hoje, sim, a gente precisa resolver esse problema, porém, ao mesmo tempo, vão fazer com que o futuro seja sempre melhor do que o passado. A gente não pode deixar uma bomba para o futuro, e sim um legado positivo para o futuro é o que a gente tem que deixar. Agora, Isabela, entre a tarefa de ser mamãe de primeira viagem, todas essas aí que a gente já citou aqui no começo do programa, você foi selecionada entre 12 mil candidatos, né? Para o programa Renova BR, que é uma grande escola de política, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente desse desafio. Eu fiquei muito feliz, Cristiane. A Renova BR é uma instituição, uma associação cívica, se autodenomina como escola de democracia. Ela é suprapartidária, não está vinculada a nenhum partido político, mas tem a intenção de fazer com que pessoas comuns, né, pessoas que não são políticas de carreira, não têm família política, necessariamente, entrem para a política para contribuir de forma positiva para o nosso país. Então, o lema até pessoas comuns para uma política fora do comum, né? Uma política diferenciada. E a gente passou, eu e vários outros candidatos, 12 mil, como você disse, passamos por 7 meses de seleção, foi uma seleção muito árdua, em 7 etapas, assim, foi muito árduo, foi mais difícil do que, às vezes, ganhar um cargo super concorrido em alguma empresa. Foi tão concorrido que a concorrência foi maior do que o vestibular do ITA, né? O Instituto Tecnológico da Aeronáutica Brasileira. Então foi bem concorrido para conseguir entrar nessa escola de democracia, e eu fui uma das 150 selecionadas no Brasil inteiro, né? Pessoas no Brasil inteiro foram selecionadas. E eu não tinha, né, inicialmente, nenhuma vinculação com a política na minha vida pretérita. Eu não sou de família política, meu marido não é político, meu pai não é político, né? Tudo que eu tinha na minha vida pretérita era vontade de contribuir para o meu país, né? Em 2020 eu fui candidata a vereadora em São Luís pelo Partido Cidadania, com essa vontade de contribuir. E quando eu estava na rua, inclusive com tênis no pé, distribuindo folder, sol quente na cabeça,
cabeça, as pessoas viam o meu rosto jovem, né? Eu nem sou tão jovem assim, mas as pessoas viam o meu rosto jovem e perguntavam, você é mulher de quem? É filha de quem? Eu dizia, não, eu não sou... Quem é teu padrinho? Quem é teu padrinho político? Eu dizia, não sou filha de político, não sou mulher de político, eu estou aqui, sol quente na cabeça, distribuindo minhas propostas, porque eu realmente me preparei para isso, né? E acredito nisso, acredito que através da política a gente pode mudar nosso país, ela é necessária. Por quê? Porque a gente precisa de decisões, de ações em grande escala. A gente precisa tanto da microescala, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Sim. Em termos de sustentabilidade, por exemplo, é você fechar a torneira, você não usar copo plástico. A gente precisa da microescala, mas não adianta a microescala sem a macroescala, sem as decisões políticas que vão impactar as pessoas de uma forma geral. Então, por isso foi que eu decidi em 2020 me candidatar, né? Por isso que eu continuo dentro dessa arena política. Por quê? Porque eu acredito que eu tenho esse perfil de pensar na macroescala, há pessoas que contribuem na microescala de uma forma mais intensa, mas eu sempre tive esse perfil de pensar em soluções que atendem a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sim. Pensar em leis, por exemplo, como é que a gente vai resolver um problema que vai solucionar a vida de todo um aspecto de uma cidade, né? Um aspecto de um país naquele ponto. Então, é uma visão macroescala. E, portanto, foi por isso que eu mais uma vez, né, já me candidatei em 2020 e agora, no ano de 2021, participei da seleção do Renova BR. Então, depois de 7 meses, fui selecionada. Depois disso, ainda tive vários meses de formação política, onde a gente estudou diversos temas relacionados Sim. à gestão pública. Tivemos lives, Zooms, né, como a gente chama, reuniões online, por exemplo, com o time de campanha do Joe Biden, do presidente dos Estados Unidos. Tivemos uma formação muito intensa em temas importantes, saúde pública, educação, para a gente entender todos os conceitos. Muitas pessoas já sabem esses conceitos, outras não sabiam determinados Sim. nichos, né? Ninguém sabe tudo, então foi bem completo. E aí, em dezembro, a gente teve um encontro presencial. As 150 pessoas se reuniram em São Paulo com todos os cuidados, claro, todo mundo fez teste, todo mundo vacinado. Sim. Então a gente se reuniu em São Paulo e foi muito prazeroso encontrar todo mundo. Algumas pessoas, inclusive, me viram grávida lá e disseram, nossa, eu tô aqui há meses olhando pra você pela tela do computador, eu não sabia que você tava aí. Grávida. Eu não sabia qual era a barrigona, né? E foi muito legal participar de tudo isso. Então é uma forma de apoiar pessoas que antes era muito difícil entrar na política, ainda é muito difícil quando você não tem um padrinho político como eu, né? Não tem um pai político, marido político, como eu disse. Nem quero ter, né? Assim, no sentido de que não acho que pra gente entrar na política deveria ser esse o caminho. O caminho deve ser, mesmo se você tiver pai ou marido político, mas o caminho sempre deve ser como é que eu posso contribuir para o meu país. Por que eu quero entrar? Com a minha motivação. A minha motivação deve ser, eu quero contribuir, eu posso contribuir, eu estou preparada para contribuir, porque também às vezes a pessoa quer contribuir, mas não sabe como contribuir. Então eu me preparei muito, né? Eu estudei muito, muitas pautas, eu sei como fazer uma lei que vai ajudar a impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Isabela, algum projeto político para esse ano de 2022? Já? Sim, sim. Algum partido? Sim. Antes mesmo de estar candidata a vereadora em 2020, eu já tinha me filiado ao Partido Cidadania, porque foi um partido que me recebeu muito bem, com que eu tenho uma afinidade ideológica, e eu continuo filiada a esse mesmo partido. Então não sou de fazer aquela coisa de partido de aluguel. Dança, né? Não. Continuo filiada a um partido com que eu tenho uma afinidade ideológica e que sempre me recebeu muito bem, abriu muito espaço para mim. Então, continuo filiada à Cidadania. Acredito que eu já posso até falar que, porque já me foi dito, já me foi feito o convite para ser a presidente municipal de São Luís do Cidadania. Sim, que bom, parabéns. Então, em breve, né, quando a gente tiver as devidas reuniões e convenções, acredito que isso vai se confirmar. E também, em outubro,
né, na verdade em outubro mesmo, outubro, a gente, eu juntamente com uma equipe que eu já formei desde 2020, uma equipe de alunos, ex-alunos que vem me acompanhando por convicção, a gente vai estar novamente distribuindo panfletos na rua. E no sol quente. E no sol quente. Bom, tá quase terminando o programa, mas eu não queria deixar de te fazer essa pergunta. Lembra que a gente falou aí do cometa, pra gente não olhar para cima, do filme lá e tal? A gente tem vivido um momento extremamente difícil, desafiador para o mundo inteiro, né? Os casos de Covid, as gripes, né? Cada vez com uma cepa aí diferente, novas cepas aí do Covid se aproximando. Além disso, a gente vê desastres ecológicos, cidades do Maranhão debaixo de água, aí a gente pode citar Imperatriz, Mirador que está lá no coração, né, do Parque do Mirador, né, onde está a nascente do rio Itapecuru, né, o Alpercatas ali também, né. Então a cidade está isolada, né? Sim. Mais de 800 mil famílias lá em Imperatriz, e aí isso é porque a gente não fez o dever de casa direitinho, porque a gente não conseguiu olhar para o céu? Exatamente. O cometa está chegando e a gente continua sem olhar esse cometa que está chegando. Inclusive, há poucos dias atrás, eu fiz um post no meu Instagram, né? Eu convido vocês a me seguirem no Instagram, @IsabelaPierce, mas eu fiz um post relacionando as chuvas que nós estamos tendo na Bahia, aqui no Maranhão, com a mudança climática. É claro que a gente sempre teve notícias de enchentes, sempre aconteceram enchentes, secas, esses fenômenos climáticos intensos sempre aconteceram, mas a tendência é que eles vão ser cada vez mais intensos, né? Vão ser cada vez mais extremos. Sim. Então, onde é chuvoso vai ficar mais chuvoso, onde é seco vai ficar mais seco. Infelizmente, a mudança climática ela não equilibra, né? Ela não leva chuva para onde tem seca. Não, ela faz deixar o lugar seco mais seco e deixar o lugar chuvoso mais chuvoso ainda. Então, a gente precisa se adaptar, por isso é que o Acordo de Paris, que fala sobre a mudança climática, ele traz 2 objetivos, adaptação e mitigação. O que é que seria isso? A gente precisa se adaptar, porque a mudança climática já está acontecendo, essas chuvas já estão acontecendo e as nossas prefeituras, o nosso estado, o nosso país precisa se antecipar, precisa antever isso e estar preparado para esses fenômenos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, a gente precisa frear a mudança climática. E o frear significa fazer uma transição energética, significa conter o desmatamento. É uma tarefa que a gente não fez. É uma tarefa que a gente não pensou sobre isso. Exato. Esses anos todos a gente está vivendo essa crise energética. A gente está vivendo essa crise energética agora no Brasil. Inclusive, falar de transição energética, para além da questão da mudança climática, é uma questão de economia também, de bolso do brasileiro. Então a gente está com uma energia extremamente cara, que está pesando no orçamento das famílias. As famílias já estão com uma renda baixa e ainda estão tendo que pagar mais conta de luz, uma conta de luz muito cara. Isso por quê? Porque a gente não está aproveitando o nosso potencial solar, nosso potencial eólico que a gente poderia aproveitar. Até a gente teve nos últimos anos, claro, muitos projetos de energia solar e eólica aqui no Nordeste, por exemplo, mas é muito pouco comparado ao nosso potencial. Nós somos um país que tem vento, que tem sol, né? Então a gente poderia ter estar aproveitando esse potencial de uma forma muito mais intensa. E sempre fazendo um mix de energias, né? Nunca também dependendo apenas de uma fonte energética, sempre tendo ali um mix de fontes energéticas diferentes. Então a gente precisa fazer muito melhor o nosso dever de casa. É tarefa dos políticos pensar nisso, né? Dos acadêmicos, dos cientistas que dão um alarme, que indicam caminhos, e a política precisa tomar decisões na macro escala, fazer planejamento, né? Para onde é que vai a política energética do Brasil? Que tipo de leis vai fazer com que a gente incentive projetos de energia solar, de energia eólica? Para onde é que vai a economia na Amazônia? Então, como eu falei, a gente precisa ter leis que incentivem atividades econômicas que não desmatem a Amazônia, que gerem riqueza, porque a população precisa se alimentar, precisa ter renda, porém sem desmatar a floresta, né? Então, a gente precisa realmente fazer esse dever de casa. Eu digo que no campo científico esse dever de casa até está sendo feito, nossos cientistas são muito aplaudidos no mundo fora. A gente tem cientistas brasileiros que, na minha visão, inclusive, a gente já deveria ter ganhado algum prêmio Nobel. Eu até vi
uma notícia, né? Alguém dizendo assim, a gente nunca ganhou um prêmio Nobel porque o Brasil mata seus heróis. É verdade, às vezes quando alguém no Brasil assim se destaca, a gente vai lá e destrói a pessoa, né? Mas a gente tem tantos cientistas fantásticos que algum já deveria ter vencido algum prêmio Nobel. Então tá fazendo o dever de casa, a ciência deveria inclusive ter mais apoio. Mas a política, eu acho que está faltando ainda olhar mais para essas questões de longo prazo. Está faltando se planejar para a mudança climática, está faltando se fazer um planejamento de uma transição energética. Está faltando. E eu digo isso em todos os níveis políticos. Isabela, a nossa geração, ela sofre de uma angústia que eu acho que é muito comum. Eu acho que você vai concordar comigo, que é uma angústia que está aqui, que deve estar aí no teu coraçãozinho também, de muita gente que está assistindo a gente, né? Nós herdamos um planeta melhor, né, dos nossos pais. Sim, né? sim. E a gente vai entregar um planeta muito mais destruído para os nossos filhos e para os nossos netos. Sim. Isso é fato pelo que está acontecendo hoje, né? Sim. Mas qual a palavra de esperança que a gente pode deixar aí para o telespectador do Sistema Difusora, para quem está nos assistindo, para quem vai nos ver aí nas redes sociais, no YouTube, essa palavra de esperança, né? De que esse planeta Terra é a nossa casa e a gente vai conseguir levantar os tijolinhos aí que estão caindo. Então, acredito que a palavra de esperança tem que ser pensar e agir. E a gente tem esse poder, o ser humano. Historicamente, né, desde a pré-história, a gente desenvolveu essa capacidade de prever o futuro. Em que sentido? De saber que se eu tomar essa ação, eu vou construir o futuro. Então a gente consegue pensar e agir para construir o futuro como nós queremos. Inclusive, eu gosto muito de citar um discurso do Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos na década de 60, muito famoso esse discurso, em que ele afirma com todas as letras que dali até o final da década, os Estados Unidos estariam mandando um homem à Lua. Naquele momento que ele estava fazendo o discurso, ainda não existia a tecnologia para enviar um homem à Lua, mas ele afirmou com convicção que o homem iria à Lua. Então ali ele estava prevendo o futuro como numa bola de cristal, ou ele estava construindo o futuro, porque ele estava afirmando que ele iria investir recursos na ciência, iria investir recursos na NASA, para a NASA conseguir enviar o homem à Lua. Ele estava construindo o futuro. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem todos os meios, a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência, a gente tem relações sociais e comunicativas hoje muito mais bem integradas, então a gente tem que saber aproveitar isso para o bem e não para o mal, né? Sim. Tipo, as redes sociais podem ser um instrumento fantástico para o bem e não para disseminar fake news. Então a gente tem que saber utilizar tudo isso para pensar coletivamente, construir o futuro, dizer para onde é que a gente quer estar em 2030, em 2040, em 2050, é aqui. O que é que a gente precisa fazer para chegar aqui? É isso. Então vamos começar a fazer isso agora. Isso é construção do futuro. Então nós temos essa habilidade, a nossa esperança é utilizar essa habilidade que nós historicamente a humanidade fez, e a gente precisa continuar fazendo isso agora. Isabela, muito obrigada, que a gente consiga de fato colocar em prática, né, aquilo que está aqui na nossa cachola. Sim. E que está no coração também da gente, né, por esse planeta que a gente ama tanto, e que a gente possa fazer a diferença, cada um no seu espaço, né, mas que a gente possa pensar coletivamente e aplicar isso coletivamente. Parabéns pelo aniversário. Muito obrigada. Parabéns pelo bebê que está chegando, parabéns pelas ideias, sucesso aí em 2022 e obrigada pela tua participação aqui no Em Alta. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, voltando no próximo sábado, desejando para você um ótimo final de semana. Aproveita aí o sábado, viu? E aproveita o domingo também para descansar e para cuidar do nosso planeta. Um grande abraço, até sábado.